São Paulo, Palmeiras, Santos terem também essas oportunidades para os jornalistas. Em relação ao time do Corinthians, o que você pode falar, Pedro Ramiro, e quais a sequência dos jogos do Corinthians, que tem agora Argentino Júnior, tem Fluminense, depois tem Atlético Mineiro, Copa do Brasil, me fala aí. É verdade, craque. Amanhã o Corinthians faz um treino de manhã, então pensando nesse duelo contra o time do Argentino Júnior, e até para passar uma perspectiva para quem nos acompanha da tabela de classificação na fase de grupos da Copa Libertadores. Ainda falando sobre esse adversário, o Argentino Júnior perdeu no fim de semana para o Boca, partida disputada na casa do Argentinos, lá em Buenos Aires, mas ainda assim, a quem eu assisti a partida e o resultado não condiz completamente com o que aconteceu dentro de campo, porque o Argentino Júnior foi até melhor ao longo do jogo. Mas é o 11º colocado no futebol argentino, quantos clubes tem? Isso, são 18. Então, é o 11º. Então. E então você tem essa diferença de classificação também no futebol são argentino. 28, tá? Só para passar. 28 clubes 28. Na Argentina. 28 times. E então o Argentino Júnior é o 11º colocado. O Boca Juniors também não está numa fase boa, é o 10º. E o River Plate é o primeiro colocado. Tá com um burro na sombra nesse sentido. Agora, o craque, pensando na Copa Libertadores, o Corinthians é o 3º colocado. Tem 3 pontos. O Argentinos é o primeiro com 7. O Independiente Del Valle é o segundo com 6 pontos. Então, uma vitória se faz muito importante para o time do Corinthians, porque vai ter esse jogo também entre o Del Valle e o Liverpool, e que o Corinthians está de olho, porque vai pensar nessa pontuação, jogo que acontece na quarta-feira, 7h da noite. Timão que não deve ter desfalques para essa partida contra o Argentinos. Deve com força máxima, pensando em Cássio no gol, Fagner, Gil, Murilo e Matheus Bidu. No meio de campo, Fausto Vera, Maicon e Paulinho. E aí o técnico Vanderlei Luxemburgo deve retomar mais uma vez a escalação que fez contra o Flamengo no ataque. Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. Portanto, pensando nessa partida que depois terá o Fluminense no domingo, dentro de casa, e ainda terá a volta dia 31 de maio diante do Galo, onde precisa marcar pelo menos 2 gols de diferença para levar a partida para as penalidades na Copa do Brasil. Craque. Gustavo Soler, o que você pensa? Para mim o Corinthians está fora da Libertadores. Esse é o pensamento meu. Eu acho que depender do Del Valle e Argentino Júnior não perde essa chance. E o Corinthians vai precisar mostrar não apenas futebol, mas também resultado, né? Porque Luxemburgo fala, foi minha melhor partida no comando técnico do Corinthians, mas terminou 1-0 pro Flamengo, né? Então tem que começar também a dar resultado ao elenco, resultado pra torcida e o time sair, pelo menos da Argentina, com um pontinho pra continuar sonhando com vaga, mas a situação do Corinthians é bem complicada, né? São 3 pontos a menos do que o Del Valle. O Del Valle vai pegar o saco de pancadas, né? O Liverpool, jogo que acontece no Uruguai. Então, o Corinthians tem na quarta-feira ali meio que uma obrigação de tentar fazer um bom resultado para continuar vivo na disputa da Copa Libertadores da América. E aí eu não sei, né, craque? Se o Corinthians fica em terceiro, vai para a Sul-Americana, não sei se o Corinthians também vai com toda a pegada para a Sul-Americana ou se vai abrir mão para sair o quanto antes para focar em Copa do Brasil e Brasileiro. Mas é uma situação complicada do Corinthians que no comando técnico do Vanderlei Luxemburgo também ainda não apresentou nenhum resultado positivo e continua dentro da zona no Brasileiro. Mas se você, isso é supondo, né, ganha do Argentino Júnior, você vai para 6 pontos. Você vai brigar com ele mesmo. O que você pensa, Paulo do Vale, monstro sagrado? Eu penso que o torcedor corintiano, ele pode até ficar chateado, mas ele não pode se iludir com a Libertadores, sendo que o ano do Corinthians se desenha para uma briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Porque até agora o que se desenhou para o Corinthians no Brasileirão, que é a competição mais importante, ainda mais quando você briga contra um rebaixamento, é justamente essa. Então você imaginar que o Corinthians vai passar de fase na Libertadores, pode até passar, mas vai chegar aonde com esse time, imaginando que os jogos mais importantes... Né? Exatamente,
os jogos mais chegar nas quartas importantes. de final da Copa do Brasil, Isso. Libertadores e cair no Brasileiro, Isso, não. exatamente. Você tem toda a razão. Óbvio que dói pro corintiano isso. O corintiano não imaginava isso. Talvez o mais crítico. Porque a gente vem apontando já algumas questões desse desequilíbrio do elenco, né? Com relação até à idade dos jogadores, essa mística de achar que aquele time que deu certo há 10 anos vai dar certo novamente. Tudo isso foi alertado, né? Por quem, obviamente, acompanha de perto o futebol. Mas hoje é se iludir demais. O foco, acho que o corintiano mesmo já tá mais preocupado. Já tá mais preocupado com o desfecho do Brasileirão, né? Falou é grande verdade. Não sei se eu quero nem a Sul-Americana. Se eu sair de um da Libertadores, pra que ter Sul-Americana? E aí, Pedro Ramiro, o que mais?